Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Peço em oração que Ele abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Peço que de fato Ele esteja cuidando, né, de você e da sua família. Meus irmãos, que bom que nós estamos reunidos aqui, ainda nessa situação de afastamento social, ainda evitando os nossos encontros públicos, pedindo ao Senhor para que essa situação ela seja resolvida o quanto antes, mas também agindo aí com prudência, né, pensando ainda na saúde física dos nossos irmãos. Por isso estamos aqui, mas graças ao nosso bom Deus, que temos aqui, né, a oportunidade de refletirmos na sua palavra, a palavra que nos exorta, a palavra que nos ensina, que traz aquele vigor, né, aquela alegria que restaura a nossa esperança, palavra que nos abençoa e faz com que cada um de nós tenha a oportunidade maravilhosa de refletir sobre a vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos lidando, né, com essa situação tão diferente, né, na história pessoal de cada um de nós. E eu gostaria de refletir, né, na seguinte questão: muitas vezes, né, quando nós enfrentamos o novo, como nós estamos enfrentando, somos tomados aí por um sentimento misto de medo, né, de insegurança, e muitas vezes nós podemos nos desviar, né, daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E muitas vezes nós sabemos, né, que o modelo de vida que nós estamos adotando não agrada a Deus. Por exemplo, se você deixar de ler a sua Bíblia, se você deixar de ter seu momento devocional, se você abrir mão da oração, você sabe lá no íntimo do seu coração que de fato você não está vivendo da forma como deveria. E isso faz com que o desânimo e a derrota, o sentimento de derrota se instalem nas nossas vidas. Não são poucas as oportunidades onde cristãos lidam com isso, né? Cristãos olham para dentro de si mesmos, da própria história, né, do estilo de vida que têm adotado e se desanimam, né? Então eu gostaria de trazer essa questão hoje para a gente refletir: como lidar com o desânimo e com o sentimento de derrota. Eu acredito que neste momento, né, é muito importante a gente pensar acerca disso. Por quê? Porque estamos enfrentando uma situação nova. Ah, pastor, mas já tem alguns meses aí que a gente está nessa situação de isolamento social, mas pela primeira vez na vida, né, acredito que para a grande maioria, se não para todos nós. E quando nós enfrentamos o novo, né, muitas vezes a gente pode se esquecer, né, daquilo que é o principal para as nossas vidas. Deixa eu trazer um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. Se você não tem intimidade, né, com computadores, né, com o acesso, né, como acessar, por exemplo, a internet, como acessar, como fazer o uso dessas ferramentas, você não participa dos encontros virtuais. E eu fico pensando, né, em irmãos, né, que têm essa certa dificuldade. E quando a gente, neste momento onde a igreja não está se reunindo fisicamente, ela está se reunindo apenas, né, neste viés aqui online, e se eu não tenho intimidade, né, com informática, eu não estou tendo esses momentos de reflexão na palavra. Se eu também na minha casa abrir mão do meu momento devocional, eu estou cada vez mais longe, né, da comunhão com os irmãos e com o Senhor. E isso pode fazer com que esse sentimento de derrota se instale. Poxa vida, eu sei que eu não estou vivendo, né, de acordo com aquilo que Deus quer. Não é isso que Ele quer para a minha vida, mas o que eu faço? Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa nesse sentido, para a gente refletir acerca da nossa vida. Pode ser também que você tenha muita intimidade, né, com informática, mas que você tenha adotado já há algum tempo um estilo de vida que te desconecta da vontade do Senhor, né? Nós não somos chamados apenas a conhecer a Bíblia, né? Nós somos chamados a obedecê-la. Jesus, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que os cumpre, esse é o que me ama. Então teoria não vai salvar ninguém, né? Mas muitas vezes, né, o risco que nós temos aí, pelas atividades corriqueiras, pela correria do dia a dia, né, é da gente aprender tantas e tantas coisas, né, e não colocar em prática aquilo que é o principal, ou seja, né, o conhecimento que a gente adquire na igreja através aí da palavra do Senhor.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento em Filipenses 4, apenas 2 versículos para a gente refletir hoje, versos 8 e 9. Filipenses 4, versos 8 e 9, um texto que muitas vezes a gente pensa que fala só sobre pensamentos, né, mas não, é uma lição de vida extraordinária para você refletir sobre a sua existência, sobre o seu estilo de vida, sobre o modo que você tem levado a tua vida. Faça a leitura comigo, Filipenses 4, 8, 9, texto que nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pois é, muitas vezes nós nos sentimos desanimados, porque quando a gente reflete sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria existência, nós chegamos à conclusão que não estamos cumprindo o nosso papel como cristãos. Jesus, no Sermão do Monte, diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E quando a gente percebe muitas vezes que pela nossa agenda, as prioridades que nós estamos correndo atrás delas, o que de fato é prioridade para a nossa vida, quando a gente olha no nosso dia a dia e naquilo que nós gastamos o nosso tempo, muitas vezes somos tomados por esse desânimo, por pensar que não tem mais jeito, não tem mais solução, Deus já desistiu de nós. Por quê? Porque a gente não tem vivido da forma como agrada. Eu assisti esses dias uma série no Netflix chamado, pelo menos aqui na tradução, Segurança em Jogo. E é uma história muito interessante. Eu gosto muito de filme de ação. E é a história de um soldado, um ex-combatente, passou ali parte da sua vida no campo de batalha, tem ali muitas cicatrizes, muitos traumas por isso, mas retornando ao seu país, a Inglaterra, ele lida com uma nova tarefa. Ele é o segurança da pessoa, da ministra do interior da Inglaterra, né? De uma pessoa, de uma política muito importante. E o objetivo principal do seu trabalho era cuidar da vida, era preservar a vida. E ele falha ali, na verdade não foi uma falha dele, foi uma conspiração toda, né, de inimigos políticos, e através de um atentado essa mulher perde a vida. E ele luta, né, arduamente com o sentimento de derrota. Ele diz várias vezes: eu falhei, né? O meu trabalho era cuidar da vida dela, o meu trabalho era livrar ela, né, da morte, era ser ali o cuidador, ser ali o segurança, mantê-la viva, mantê-la sã e salva, e eu falhei nisso. E ele vai lutar muito com esse sentimento. Até o desenrolar da história, onde a gente percebe que o que aconteceu na realidade era algo muito maior do que o trabalho dele como segurança, era uma questão política, né? Era uma conspiração política. Mas muitas vezes a gente lida com esse sentimento também, não é verdade? Muitas vezes quando nós caímos em pecados aí, que pode ser que ninguém na igreja saiba, uma luta muito pessoal que você tenha, né? Na área sexual, na área dos teus sentimentos, na área do seu entendimento da vida. A gente vive num mundo muito solitário, na verdade, é um mundo muito egoísta. Talvez egoísta é a melhor palavra, né, para a gente refletir, onde você tem que buscar a tua felicidade, você tem que buscar ali a realização da tua vontade. Eu tenho o direito de ser feliz. E muitas vezes a gente se desanima como cristãos, porque a gente percebe que pelo estilo de vida, pela forma que nós temos levado a nossa vida, nós estamos muito mais programados a agir de acordo com a maré do mundo do que com aquilo que a palavra do Senhor nos exorta, nos ensina. Jesus, ele diz: ame o Senhor de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o primeiro e principal mandamento. O segundo, semelhante a este, é: e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós percebemos que o cristianismo, ele não é uma subcultura, ele é uma contracultura. Nós devemos viver inseridos na cultura, né, e é uma cultura egoísta, mas, né, com um viés diferente. Nós estamos, né, submersos neste mundo, nós vivemos aqui,
mas nós devemos ser aqui sal da terra e luz do mundo. Enquanto todo mundo diz que a direção é ser egoísta, a nossa vida tem que ser uma vida diferente. Para você ter uma ideia, a gente vive num momento muito delicado da nossa história, né, aqui no nosso país. Além de enfrentar tantas dificuldades, né, nós temos aí uma questão política que tem, através dessa ideologia, das ideologias políticas, muitas pessoas têm se afastado umas das outras. Né? Muitos cristãos têm encerrado amizades, enquanto que o Evangelho diz o seguinte: nós devemos amar até o inimigo e aquele que nos persegue. Então perceba, né, que muitas vezes a gente vai lidar com esse sentimento de inadequação, nós vamos lutar com esse sentimento de derrota, né, mas a palavra do Senhor nos ensina a viver e nos ensina a resolver. Então, como viver? A grande questão aqui desta mensagem é como viver com alegria, como viver com satisfação, como resgatar essa alegria, como resgatar aí o nosso papel, a paz, né, a serenidade de levar a vida, quando nós sentimos que não estamos cumprindo a missão. Como viver com alegria quando, ao invés de ser esse homem, essa mulher abençoador, de trazer renovação para as pessoas, eu foco apenas nas minhas próprias necessidades. Eu vivo como mais um na multidão, como uma pessoa que não olha para o vizinho, como uma pessoa que já acha normal, né, ver ali um morador de rua. E quando a gente olha para esse morador de rua, a gente pensa assim: cada um com seus problemas, cada um por si, Deus por todos. Por quê? Porque nós vivemos inseridos em um mundo que enxerga as coisas dessa forma. Né? Como ser essa bênção, como entender que de fato nós estamos agradando a Deus quando eu só olho, só consigo enxergar as minhas próprias necessidades. Ou seja, eu sou um homem, eu sou uma mulher que está enfrentando agora essa crise da Covid. Eu tenho os meus problemas financeiros, eu tenho as minhas doenças, eu tenho ainda, além de tudo isso, os problemas particulares de relacionamento dentro da minha família. Como ser essa bênção e como lidar com o desânimo quando eu só penso, né, e sou levado aí a viver de cabeça baixa por falta de perspectiva, né, na minha atuação profissional? Quando aquilo que ocupa a minha mente é tão somente essa questão muito pessoal, né, no sentido de que olha para a tua vida, melhora a tua vida, né, olha para a tua situação econômica. Parece que a gente não tem tempo, né, para de fato refletir sobre aquilo que Jesus diz, sobre sermos sal da terra e luz do mundo. Mas eu quero responder essa pergunta baseada em Filipenses 4, versos 8 e 9, trazendo 3 lições muito práticas para a gente colocar na nossa vida e para a gente resgatar, né, essa situação, essa sensação, melhor dizendo, de alegria, de paz, de contentamento, esse sentimento de que nós estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos então, meus irmãos, a lição maior é perceber a ação do Senhor nas nossas vidas. Ou seja, a questão aqui é a questão de foco. A gente tem problema, a gente tem dificuldade, mas nós precisamos, né, de acordo com esse texto aqui, Paulo vai nos auxiliar nisso, a perceber a ação de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a primeira lição, para que a gente possa viver com alegria, né, neste mundo tão difícil, nessa situação que força a gente a pensar somente em nós mesmos. Em primeiro lugar, nós precisamos perceber a ação de Deus em nossas vidas, direcionando a nossa vida, ou seja, vivendo de acordo com a sabedoria bíblica. Não basta você ter a Bíblia na sua casa, né, aberta num pedestal no Salmo de número 91, ou se não em cima da geladeira, né, mas você precisa ter o conhecimento da Bíblia tem que estar no teu coração. E aqui eu faço uso, né, da sabedoria de João Calvino, enquanto comentarista desse texto no verso 8. Eu vou ler mais uma vez o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Como que a gente coloca isso aqui em prática? Né? A gente precisa entender alguns termos. Né? Paulo começa com finalmente, ou seja, ele está dizendo assim que
tudo isso que ele vai colocar no verso 8, né, são exortações gerais que se aplicam aqui com todos os aspectos da nossa vida. Então Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, né, tudo que é verdadeiro, respeitável, isso que nós já lemos, né, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente precisa, em primeiro lugar, né, valorizar a verdade, né, ou seja, nada mais do que a integridade de uma boa consciência, né, a verdade, ela deve ser valorizada pela vida de cada um de nós. O cristão, então, é aquele que ele busca sabedoria em Deus para que, de fato, ele seja guiado pela verdade. E isso tem sido desafiador nos nossos dias. Eu quero deixar uma dica aqui para você. Você assiste muita televisão? Então, nessa semana que se inicia agora, desligue ela, né? Assista menos, né? Foque mais em coisas boas, né? Diminua o seu tempo de exposição à TV, né? Principalmente se você é fã incondicional de programas de notícias, porque está muito difícil você reconhecer um programa que ele não incorpora ali nas suas notícias as suas ideologias. Existe uma guerra ideológica no nosso país muito grande, e muitas vezes, né, essa guerra ideológica ela não está baseada, né, nos fatos, ela está baseada na interpretação dos fatos, e as interpretações elas têm tendências, elas são tendenciosas, né? Os detentores ali do poder das mídias, eles querem, né, que a gente pense da maneira, né, que eles pensam que é a correta. Só que muitas vezes a gente é levado nesse sentido então a não buscar a verdade, mas buscar a interpretação que convém. Então, eu digo para vocês aqui, sem sombra de dúvida, há alguns anos já eu não assisto mais esses programas de notícias da TV. E eu não me sinto despreparado aqui para conversar sobre qualquer assunto, né? A gente tem um pouco desse sentimento, né? Ah, mas se eu abrir mão de assistir eu vou ficar desatualizado. Não, existem canais, existem meios, maneiras da gente aí buscar uma atualização, ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação de entender os fatos e não a interpretação deles. Em primeiro lugar, a gente precisa buscar a verdade. Em segundo lugar, de acordo com Calvino, o que Paulo está dizendo no verso 8 é que a gente precisa buscar a honestidade ou a santidade, né? O texto no grego ele tem termos que denotam ambas as questões, né? A honestidade e a santidade, né? Paulo está dizendo aqui, ele está chamando a nossa atenção para que a gente possa andar também de uma maneira digna da vocação, fazendo eco aí a Efésios 4:1, e mantendo-nos distante de toda imundícia profana, né? Quantas e quantas vezes, né, a gente está com uma exposição tão grande à TV que aquilo que de acordo com a Bíblia é pecado não é pecado, né, nos programas que nós assistimos, e aí a gente começa a entender que é normal. Aquela novela onde o marido ele tem tanta alegria no encontro com a sua amante, começa a ser enxergado por nós como algo normal. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, busquem a verdade, busquem honestidade, busquem santidade. Ele continua aqui em terceiro lugar, busquem a justiça, ou seja, que tem a ver com o relacionamento mútuo do gênero humano, que a gente não injurie a ninguém, que não defraudemos a ninguém. Eu não vejo nada disso, né? Ou não ouço, melhor dizendo, que as novelas atuais elas têm passado esses valores. Não, né? Tem que injuriar mesmo, tem que defraudar, isso é legal. O mundo é dos espertos, o mundo não é daquele que não aproveita as oportunidades, o mundo é daquele que entende que os fins justificam os meios. Então, para que eu seja de fato feliz, se eu precisar defraudar alguém, se eu precisar injuriar alguém, falar mal, levantar uma mentira, levantar uma acusação falsa sobre alguém, é isso que eu vou fazer, porque afinal de contas eu tenho que ser feliz. Percebe? E também ele quer dizer aqui, em quarto lugar, né, que a gente precisa buscar, né, finalmente, irmãos, busquem também pureza, né, que, de acordo com Calvino, denota castidade em todas as esferas da vida. Calvino vai dizer o seguinte: Paulo não considera todas essas coisas como sendo suficientes, se ao mesmo tempo não nos diligenciarmos em
nos tornarmos agradáveis a todos, na medida em que pudermos licitamente fazer isso no Senhor e levarmos em conta também o nosso bom nome. Então, o que Calvino entende que Paulo está dizendo? Ele precisa, de acordo com Calvino, nós precisamos aqui buscar 4 questões. Buscar a verdade, buscar a honestidade e santidade, buscar a justiça e pureza. Quando a gente deixa de buscar essas questões, quando a gente deixa de focar a nossa vida nesses valores, certamente nós iremos lidar com essa frustração e com o sentimento de que não estamos agindo de acordo com a vontade do Senhor. A segunda lição que eu gostaria de trazer, então a primeira nos diz que nós devemos viver, nós devemos direcionar a vida aos valores bíblicos, e Paulo aqui está trazendo isso no verso 8, o verso 9 vai nos dar a lição de que nós precisamos imitar o apóstolo em relação ao seu comprometimento com o Evangelho. Você quer, meu irmão e minha irmã, ter satisfação na vida? Você quer saber que você está vivendo de forma a agradar a Jesus? Então a gente precisa pegar todo o arsenal que nós temos bíblico de bons exemplos, de homens que viveram para honrar e glorificar a Jesus, e a gente precisa trazer isso para nós também. E Paulo aqui no verso 9, ele faz esse exercício. Olhem para mim e busquem aquilo que eu busquei. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Olha aqui como ele está dizendo, apontando para o seu próprio ministério, para o seu próprio procedimento. Isso praticai e o Deus da paz será convosco. Então a segunda lição, nós precisamos imitar Paulo em relação ao seu comprometimento com o Evangelho. A gente precisa entender essa questão. Nós somos chamados a viver de uma maneira diferente. E a Bíblia, a revelação de Deus para nós, nos dá bons exemplos de homens que buscaram realizar a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, trocando em miúdos, tudo que a gente aprende na igreja, a gente precisa, em oração, colocar diante do Senhor na seguinte questão: Senhor, como é que eu coloco isso em prática na minha vida? E a nossa vida tem que ir mudando de acordo com tudo aquilo que a gente aprende. O que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, isso vocês devem praticar. Quando a gente deixa de praticar, a gente começa a se frustrar. É interessante que a Bíblia tem, eu já disse isso, a Bíblia e a história da igreja também, ela está repleta de exemplos saudáveis de servos de Deus que ensinaram como deve ser a nossa conduta. Você tem, por exemplo, na Bíblia Paulo, você tem Davi, você tem Moisés, homens que tinham a sua coragem no Senhor. Você tem, por exemplo, na história da igreja, eu gosto muito da história do cristianismo, da figura de George Miller, de um homem que abriu mão da riqueza em prol da vida de crianças, um homem que começou inúmeras escolas, um homem que no final da sua vida lia a Bíblia 4, 5 vezes por ano, um homem que teve nas suas mãos ali, passaram pelas suas mãos alguns milhões de dólares, mas ele nunca pensou em isso para ele. Ele se colocava como um servo diante do Senhor. Não é errado ter dinheiro, mas ele deixava muito claro, Miller deixava muito claro qual que era a prioridade da sua vida. E a prioridade da vida era entender que Deus para ele bastava. Então, quem vive a base de religiosidade, via de regra, não vai encontrar descanso nem alívio na vida. Meus irmãos, se a gente descansa, se a gente entende que a participação na escola bíblica e no culto é suficiente para a gente ter paz na vida, para a gente ter o sentimento de que de fato estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, nós estamos enganados. E vamos lutar sempre com esse sentimento de que nós estamos inadequados a servir a Deus. Em contrapartida, se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo e aprender com a conduta dele, e olhar para o momento em que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, depois você leia lá Atos capítulo 7, capítulo 8, 9, você vai perceber ali uma mudança de comportamento, uma mudança de prioridades. E isso que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática na nossa vida. E a igreja nos auxilia para isso.
O objetivo da igreja é glorificar a Deus. E a gente glorifica a Deus enquanto a gente aprende, né, da Bíblia e a gente aplica isso. E isto ele vai dizer, né, praticai. E aí a gente vai para a terceira e última lição que esse texto maravilhoso nos dá. A terceira lição nos diz que a gente precisa lembrar de que o Senhor está conosco. Se você tem lidado com frustração, se você tem lidado com desânimo, meu irmão, você precisa entender que você é cristão não pelo teu mérito, mas é pelo mérito do Senhor, que decidiu entrar na tua vida, que decidiu entrar na tua história e transformar a sua realidade e transformar a sua eternidade. O mérito não é nosso. O mundo, ele diz o seguinte: seja o melhor, né? E isso não é errado em si, né? Mas a intenção que essa sociedade nos traz, ela sim, a intenção é errada. Seja o melhor para que você possa usufruir do melhor, para que você tenha a melhor vida, para que você tenha, né, os melhores bens, para que você tenha mais dinheiro. Isso está desconectado, né, da vontade do Senhor. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós somos o melhor à medida que nós nos parecemos mais com o Senhor. Nós somos melhor e viveremos de forma melhor à medida que lembrarmos que o Senhor está conosco. Ele diz no final do verso 9, e o Deus da paz será com vocês. Então nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Essa é a nossa esperança, né? Paulo aqui, ele estava falando da paz de Deus, mas agora quando ele diz, e o Deus da paz está com vocês, particularmente, ele diz que é o próprio Deus quem promete estar conosco, né? E aqui Calvino diz o seguinte: a presença de Deus nos traz todo gênero de bênção. A gente precisa resgatar isso. Como se ele dissesse que deviam sentir que Deus estava presente com eles para fazer todas as coisas terminarem bem e prosperamente, contanto que se aplicassem à conduta piedosa e santa. A lição aqui é o seguinte, meus irmãos: se a gente decidir, né, sempre refletir acerca da nossa vida para ver se nós estamos agindo como Paulo, ou seja, aprendendo, desenvolvendo a sua vida, desenvolvendo a sua caminhada com Jesus, pegando tudo o que nós conhecemos da Bíblia e aplicando, nós estamos de fato imitando aquilo que Paulo está fazendo. E o que a gente vai adquirir com isso? A consciência cada vez maior de que o Senhor está conosco. Meus irmãos, a gente está vivendo uma guerra ideológica muito grande. Essa semana, fiquei muito feliz aqui, acredito que você também ficou, com um acontecimento aqui no âmbito, no viés político do nosso país. O nosso presidente escolheu como ministro da educação, né, um homem chamado Milton Ribeiro, que além de ser doutor em educação na USP, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Eu assisti a sua pregação algumas vezes no seminário, enquanto eu estudava ali. E ele está lá como um servo do Senhor, né, para agir ali. E eu entrei em um site, né, para ver o que as pessoas estavam dizendo. E tinha um site dizendo: cuidado com esse homem, porque ele ensina que a criança deve apanhar, né, ali fazendo uma referência clara àquilo que a Bíblia diz, que a criança ela precisa ser exortada pelos seus pais, muitas vezes com o uso da vara, né? Mas olha só como que as pessoas fazem a leitura, né? As pessoas entendem que esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia, né, é ultrapassado, né? Que essas questões aí, elas não são boas. Mas qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser uma postura de fé. A nossa postura deve ser uma postura de entender de que, na verdade, a verdade é a palavra. A gente precisa resgatar isso, a gente precisa entender, né, de que a sabedoria, né, ela reside na revelação de Deus para nós. Então, se a gente quer lidar com o desânimo e o sentimento de derrota, a gente precisa tomar muito cuidado e focar naquilo que é o correto, de acordo com o Senhor, direcionando a nossa vida, vivendo de acordo com a sabedoria bíblica. Por mais que o mundo diga que a Bíblia é ultrapassada, a gente entende que a sabedoria está nela. Em segundo lugar, imitando, né, o apóstolo Paulo em relação ao seu comprometimento com o Evangelho. Você quer resgatar, né, o sentimento de
de paz, você quer resgatar esse sentimento de realizar a missão, né, de utilidade da sua vida, então você precisa se comprometer mais com o Evangelho. E em terceiro lugar, comprometendo-se com o Evangelho, você vai lembrar de que o Senhor está conosco. Quanto mais a gente buscar a Deus, mais a gente vai focar, né, na grande verdade de que mesmo em meio a dificuldades, o Senhor está conosco. Que a gente possa lembrar disso. E o Deus da paz, é que ele diz aqui no final do verso 9, o Deus da paz será convosco. Quer vencer o desânimo? Busca uma vida mais próxima do Senhor. Que Ele olhe para você, que Ele continue derramando graça e misericórdia sobre a tua vida. Que Deus te abençoe.